Wilfried Zaha, esse aqui tem sido especulado no Brasil. Foi oferecido para Vasco, para Internacional e para Corinthians. Atacante de lado de campo pode jogar pela esquerda ou pela direita. Jogador que já foi da seleção da Costa do Marfim. Hoje tem 33 anos de idade. Ainda pertence ao Galatasaray, mas esteve emprestado ao Charlotte FC dos Estados Unidos no último ano e meio. O Galatasaray topa fazer negócio pelo atleta, que marcou a época vestindo a camisa do Crystal Palace. Esse talvez seja o mais possível, provável reforço do futebol brasileiro. Vasco da Gama pediu e Marcos Lamáquia está disposto a ajudar o Cruz Maltino. 40 milhões de reais é o valor que será cedido ao Vasco da Gama nestes próximos dias. Eu vou trazer essa informação importantíssima para você aqui neste vídeo. Além disso também, informações importantes relacionadas ao mercado da bola. O Vasco da Gama que mudou de ideia, não conseguiu avançar na contratação do zagueiro Jair e agora olha para outros nomes da posição. Inclusive Murilo, zagueiro do Palmeiras, foi procurado. Tem muita informação e muita novidade. E eu quero começar aqui, primeiramente com você, este nosso Fala Gigante, trazendo informações importantes que tivemos nas últimas horas deste sabadão, relacionados a um empréstimo que o Vasco da Gama está buscando junto à Justiça. O Vasco, de acordo com informações aí do amigo Pedro Cobalé, do Lance, neste sábado foi confirmado que o Vasco da Gama protocolou um pedido para contratar um empréstimo no modelo DIP, no valor de 40 milhões de reais, tá? O Vasco da Gama, é importante lembrar, no ano passado também contratou um empréstimo no valor de 80 milhões de reais, que foi feito, viabilizado ao Vasco da Gama através de uma operação envolvendo a Crefisa, empresa da família Lamáquia, né? Agora, desta vez, o Vasco vai novamente à Justiça pedindo então esse empréstimo no valor de 40 milhões. Um empréstimo que o Vasco entende sendo muito importante, né? E um valor que será usado para manter a operação do clube em funcionamento. O famoso fluxo de caixa, tá? O DIP previsto para esse ano está muito além do valor de 40 milhões de reais. O Vasco da Gama prevê que esse ano é necessário um empréstimo no valor de 200 milhões de reais, tá? Amigo torcedor Cruz Maltino, para fechar o ano de 2026 em verde, né, para não fechar o ano em déficit com dívidas, mas neste momento o que o Vasco protocolou como pedido foi um empréstimo de 40 milhões que serão abatidos desse montante total desejado pelo Cruz Maltino, que são os 200 milhões de reais em 2026. É um valor urgente, é uma necessidade, é algo que o Vasco da Gama precisa receber o quanto antes. A estratégia foi muito bem definida, adotada. É conter os estragos que foram causados pela liminar que afastou o presidente Pedrinho do comando do Vasco da Gama recentemente. Só para explicar a vocês, tá? Lucas, o que é um empréstimo modelo DIP? É um empréstimo, é uma modalidade, né, específica e exclusiva para empresas que adotam a recuperação judicial. Algo que o Vasco da Gama, nesse momento, se encontra, tá? É um investimento, um dinheiro destinado a injetar capital novo para garantir a continuidade das operações e o cumprimento de obrigações essenciais, como principalmente o pagamento de funcionários e fornecedores. Importante lembrar que o Vasco da Gama não tem mais caixa, dinheiro para se manter pelos próximos 30 dias, tá? O Vasco da Gama tinha dinheiro para manter apenas até o mês de agosto. Então, amigo, pagou o mês de agosto, fechou o mês de agosto, Vasco da Gama não tem mais caixa. E é por isso que está, então, neste momento, protocolando esse pedido de 40 milhões de reais para fechar, né, o mês também de setembro, pagar, não terminar em vermelho inicialmente esse mês, não ficar devendo e ter um restante de 2026 um pouco mais tranquilo. Mas é um clima tenso internamente dentro do Cruz Maltino. Então o Vasco aí fez esse pedido desse empréstimo de 40 milhões de reais. Entretanto, o desejo final do Vasco é realmente um empréstimo no valor de 200 milhões. Muita grana, né, cara? Muito dinheiro aí que o Vasco da Gama quer e entende como essencial nesse momento. Assim como também é essencial reforçar esse grupo, reforçar o elenco, eu falo, é mais do que essencial. É fundamental, é importante. É algo que o Vasco da Gama precisa resolver, amigo torcedor vascaíno, urgentemente.
O Vasco precisa, o quanto antes, amigo torcedor cruzmaltino, definitivamente resolver essa situação e contratar jogadores. O Vasco agora tem algumas prioridades, né? A grande prioridade do nosso cruzmaltino é contratar um zagueiro. O Vasco tem uma situação muito bem encaminhada com o meia Nelson de Ossa. As coisas caminharam muito bem durante essa semana, é uma expectativa muito grande que haja um desfecho da situação até a próxima sexta-feira. E agora o Vasco vai para um próximo passo. E qual é o próximo passo do Vasco, torcedor? Encontrar um novo zagueiro. E a situação é meio desesperadora. Nos últimos dias, o Vasco entrou em contato com diferentes clubes, tá? Para sondar e perguntar situações financeiras de atletas da posição. O grande alvo inicial do Vasco era de fato o zagueiro Jair, as coisas acabaram não avançando e agora o Vasco começa a abrir outras frentes buscando a contratação de outros jogadores. Nomes como Murilo do Palmeiras, Diego Carlos do Fenerbahçe, Vitor Tormena do Krasnodar e Gabriel Pereira do Copenhagen foram procurados pelo cruzmaltino. Algo há em comum, tá? Nesses 4 jogadores. Ambos são destros, todos os 4 atletas têm o pé direito como principal e são bons no jogo aéreo. É uma carência que o Vasco da Gama identificou e vai buscar solucionar esse problema nesta próxima janela de transferências. Esse é o perfil de atletas que o Vasco busca. Um zagueiro que chegue para atuar do lado direito do campo e seja bom no jogo aéreo. Mesmo tendo vários nomes em pauta, o Vasco está atacando essas diferentes frentes. Ainda não há uma situação avançada dentre esses 4 nomes que foram citados. O Murilo, por exemplo, é um jogador que a diretoria admira muito do Vasco da Gama, inclusive não é de hoje, é desde o ano passado. O Murilo foi um jogador buscado novamente pelo Vasco da Gama neste momento. O Vasco, depois do Palmeiras ter acertado a contratação do zagueiro ex-Botafogo Alexander Barbosa, né, entendeu que o Murilo perderia espaço, até porque a zaga do Palmeiras agora provavelmente não será mais formada por Gustavo Gomes e Murilo, e sim Gustavo Gomes e Alexander Barbosa. Então o Vasco abriu esse contato com o Palmeiras entendendo. Murilo vai sobrar, é uma oportunidade de mercado, vamos entender a situação do jogador. A resposta, porém, do Palmeiras foi diferente daquilo que o Vasco da Gama esperava. A resposta por parte da diretoria do Clube Paulista é que o brasileiro, no caso o jogador, o zagueiro Murilo, não vai perder status no elenco do Palmeiras e as negociações hoje, inclusive nesse momento, para uma renovação de contrato do Murilo já acontece. Então, portas fechadas para o Vasco da Gama com relação à situação envolvendo esse zagueiro desejado por parte da diretoria vascaína. Além dos Murilo, outros 3 jogadores que o Vasco da Gama procurou têm situações muito bem semelhantes. Tormena renovou recentemente com o Krasnodar e qualquer saída demandaria um pagamento, né, uma taxa de transferência significativa por parte do Vasco. Algo que o Vasco não deseja fazer nesse momento porque não tem condições e por ser um atleta de 31 anos de idade. O Diego Carlos, do Fenerbahçe, que esteve emprestado ao Como na temporada passada. O time italiano não pagou a opção de compra que estava fixada no contrato, mas tem interesse na permanência do atleta por valores menores. Então, há uma negociação hoje entre Como da Itália e Fenerbahçe da Turquia pela permanência do Diego no clube italiano, com o Como pagando até a compra do jogador por valores inferiores, algo que hoje o Vasco da Gama também não tem interesse. E tem mais um nome, que é o nome do Gabriel Pereira, do Copenhagen, jogador que é cria aqui até do Volta Redonda, está no futebol dinamarquês desde 2024, quando fechou com o Copenhagen por um valor de 6 milhões de euros. Entretanto, hoje, nesse momento, o desejo, né, do Gabriel é dar um salto na carreira. O staff do jogador trabalha até, né, com a possibilidade de saída nessa janela de transferências. O Gabriel tem um contrato com o Copenhagen até junho de 2029 e é uma negociação que demandaria investimento. Esse salto na carreira é até um retorno ao futebol brasileiro para aparecer, para ser colocado na vitrine, em evidência. Mas o Vasco, com a dificuldade financeira que tem, não vê hoje uma viabilidade de investir na contratação do zagueiro. O Vasco depende muito da chegada, né, de Marcos Lamáquia nessa janela de transferências para fazer movimentos maiores nesta janela de transferências, tá? Mas é um nome aí que tem aprovação do setor de scout, um nome que internamente é muito bem quisto por parte do Vasco da Gama, um nome que internamente o Vasco entende que seria um bom reforço, mas precisaria de um investimento para contratá-lo. Então a situação é essa, é o Vasco mudando de ideia,
O Vasco queria, sim, a contratação do zagueiro Jair, mas o Nottingham Forest tem fechado as portas, tem pedido um retorno financeiro. O Vasco hoje não tem condições de dar ao clube inglês o valor pedido para uma negociação, então o Vasco começa a abrir outras frentes, buscando fechar o quanto antes a situação desse jogador. Uma carência detectada há muito tempo pelo departamento de futebol do Vasco da Gama e sem dúvida também detectada neste momento pelo novo técnico Pedro Emanuel. O Vasco precisará ser criativo. Amigo, quinta tivemos um jogo contra o Vitória e vimos como a situação hoje do elenco do Vasco é muito preocupante. O Vasco precisa mesmo resolver essa situação do sistema defensivo quanto antes, não apenas do sistema defensivo. Sistema ofensivo, setor de meio campo. O Vasco da Gama é um vazio de elenco, é um vazio de ideias, e é isso que preocupa o torcedor para o restante dessa temporada. Então, alô Admar, criatividade, e alô Pedrinho, anda logo, né, com toda essa situação envolvendo a venda para a família Lamáquia. Informação de última hora é que o Vasco encontra a solução. 40 milhões para o Cruz Maltino. Quero falar também sobre atacante uruguaio Rodrigo Aguirre oferecido. Vamos também trazer no detalhe novela envolvendo a chegada de Nelson de Ossa. Você, torcedor, um excelente final de semana. Vasco que treinou mais um dia no CT Moacir Barbosa em preparação para o jogo contra o Independente Medellín, valendo pelas playoffs. O primeiro jogo, o jogo da ida, no dia 22 pelo campeonato, pela Copa Sul-Americana, buscando a classificação. O Vasco intensifica mais um dia de treinamento, comandado pelo técnico Pedro Emanuel. Trazendo aqui uma notícia sobre a questão burocrática do Vasco, que pediu autorização para ter 40 milhões. Protocolado o pedido para contratar um empréstimo DIP de 40 milhões. O empréstimo DIP ele é apresentado a empresas que estão em processo de recuperação judicial. O Vasco fez esse movimento mais recente, ali naqueles 80 milhões, junto à Crefisa. E esse empréstimo, o valor será usado para manter a operação do clube em funcionamento. O DIP, previsto para este ano, é de quase 200 milhões, né? Em relação a gastos, fluxo de caixa, salários em dia, enfim. E os 40 milhões serão abatidos no montante total. A estratégia ela passa a ser adotada para conter, olha só esse detalhe importante, os estragos causados pela liminar que afastou o presidente Pedrinho do Vasco. Informação até do amigo Pedro Cobaleia do Lance, faz um trabalho excelente na cobertura do Vasco. E aí, caso seja aprovado o empréstimo DIP, a empresa que aportará os 40 milhões é a Almirante Companhia, é do Marcos Lamáquia. O dinheiro cairá de forma integral e em parcela única. Não haverá juros remuneratórios e o valor será diluído no total do aporte que Lamáquia fará quando assumir o clube. Então, essa necessidade já de importância, né? O Vasco encontrando uma solução justamente pelo prejuízo causado nesse afastamento que aconteceu lá no dia 22 de junho e foi justamente quando os jogadores voltaram, né, ao treinamento, e o Vasco tem essa solução agora para o fluxo financeiro e fora a previsão desses 200 milhões. Isso é a prova maior, né, do quanto o Vasco precisa da venda, do investimento, porque não se faz futebol hoje em dia sem grana. É ideal, claro, com uma boa administração, o Vasco achando aí essa questão, essa solução financeira, e logo deve ser autorizado essa questão do empréstimo DIP. Vamos falar sobre a novela Nelson de Ossa. Muita gente até questionando, John, hoje não era para o BTB estar no aeroporto realizando a chegada do Nelson de Ossa? Nós estamos aqui na apuração e a informação que nós temos até o momento é que o Vasco aguarda a chegada dos dirigentes do Real Betis a Sevilha para finalizar a contratação do Nelson de Ossa. Havia uma expectativa
do jogador chegar neste final de semana, sábado, domingo, porém, inclusive o Nelson de Ossa, ele foi relacionado para o jogo amistoso, acabou ali também sofrendo pênalti, cobrando ali, convertendo o pênalti no amistoso, e nesse momento, o clube espanhol, que estava fazendo ali a sua primeira parte da pré-temporada na Alemanha, a delegação do Betis retorna à Espanha ainda hoje, e aí a expectativa é que a cúpula vascaína, né, o departamento de futebol, venha fechar a operação com os dirigentes. Então, o time volta dessa pré-temporada, chega a Sevilha, e o Vasco tem essa reunião, que o Vasco já enviou os documentos da transferência, as garantias financeiras para o Betis, desde a última quinta-feira. O clube espanhol analisou todo o material e, consequentemente, o De Ossa ainda não teve a aprovação. Agora só falta a aprovação para o jogador viajar aqui para o Rio de Janeiro. A posição dos dirigentes do clube espanhol é que de foco na reta final da pré-temporada e de que os termos ainda que estejam em análise. Mesmo assim, a expectativa do Vasco é de um final feliz, pois o contrato enviado teve os termos conversados entre as partes. Então, foi tudo acordado ali, né, em relação ao empréstimo, com obrigação de compra, jogador com um contrato de empréstimo até o final de 2027. Então, tá tudo bem ali ajustado, só falta mesmo agora a aprovação e a liberação do clube espanhol para o Nelson de Ossa viajar ao Rio de Janeiro. Galera, deixa eu falar sobre o atacante uruguaio Rodrigo Aguirre, oferecido ao Vasco, uma oportunidade no mercado. O atacante Rodrigo Aguirre foi oferecido ao Vasco para a sequência da temporada. Fora dos planos do Tigres do México, jogador de 31 anos que disputou a última Copa do Mundo pelo Uruguai pode ser liberado por empréstimo gratuito, desde que o Vasco assuma integralmente os seus salários, avaliados em cerca de 630 mil mensais. O Vasco, que busca um camisa 9 no mercado, após a má atuação do setor ofensivo, mas ainda não abriu negociações de maneira formal pelo atleta, que prioriza o retorno ao futebol brasileiro. E aí, torcedor, o que você acha dessa informação sobre o Rodrigo Aguirre ser oferecido ao Cruz Maltino? Coloque aqui nos comentários, nós vamos estar também interagindo com você sobre toda essa movimentação. O Vasco, que essa semana buscou informações também sobre alguns zagueiros que estão no mercado. Murilo do Palmeiras também é um alvo, mas o Palmeiras mantém ali, tem o jogador nos planos, e outros que o Vasco está buscando mais informações no mercado depois da contratação do Nelson de Ossa. E também a informação da semana, né, que o advogado do La Máquia confirmou, o André Sica afirmou que o contrato do investimento no Vasco já foi assinado, protocolado na Justiça, e a operação prevê mais de 3 bilhões, incluindo pagamento de dívidas, equilíbrio de caixa, investimento de futebol e melhoria nas estruturas. E aí, mesmo que haja esse desespero, essa tentativa de intervenção do Flamengo para tentar atrapalhar a venda da SAF, o Vasco, juridicamente, junto com o advogado de La Máquia, está fortemente atuante ali junto à CBF para mostrar e provar a transparência nesta negociação junto ao Marcos La Máquia, que a tendência é que seja bem sucedida nesse ano, ainda esse ano de 2026. Alô, amigo vascaíno, não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Vascão. Um abraço.